Uma informação que eu recebi sobre as duas posições que o Léo Jardim pediu contratações, né? Isso, tava que é na um TV, zagueiro, foi na TV, né? Um zagueiro e um extremo. Eu tenho informação sobre isso. Opa, então solta. Um dos zagueiros que o Cruzeiro avalia é o Vitor Gabriel, do Internacional. Jovem zagueiro, 21 anos. 21 anos. Foi um pedido do Léo Jardim, a diretoria do Cruzeiro. Desculpa, eu não vi se alguém mais tinha dado isso. Eu até tinha comentado isso com o HG ontem. Eu não vi se alguém mais deu isso. Central. Então, o Cruzeiro tem interesse nesse jogador. É de interesse do Cruzeiro a contratação do Vitor Gabriel. E é o nome que mais agrada hoje ao técnico Leonardo Jardim. É um pedido do técnico português. E só um ponto importante: ele pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional, tem contrato com o Internacional até dezembro de 2025. E a opção de compra dele lá hoje no Internacional é de R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos. 2 milhões de reais? O Inter havia dito em março desse ano que gostaria de contratá-lo em definitivo. No entanto, ainda não houve um acordo entre Internacional e Sport por essa contratação. Mas é um valor baixo, imagino que o Inter não teria problemas em adquirir o atleta. Uma situação final é que ele está se recuperando de uma entorse com ruptura parcial ligamentar no tornozelo direito. E aí não existe ainda uma previsão para que ele retorne aos gramados. Ele se lesionou no dia 22 de maio, depois da partida contra o Maracanã pela Copa do Brasil. E agora estava até andando de muleta nos jogos seguintes do Internacional, nas vezes em que ele foi visto posteriormente. Mas é um jogador que agrada bastante ao técnico Leonardo Jardim. E esse é o nome predileto do técnico português hoje para a zaga. O zagueiro, isso é uma aposta, um zagueiro jovem, né? Com potencial, isso aí, a turma do scout do Cruzeiro vê boas valências no atleta, mas é um jovem zagueiro. Que é mais ou menos aquilo que o Pedrinho tinha falado quando veio aqui conversar com a gente. Ele falou dos objetivos do Cruzeiro para as janelas futuras, era sempre jogadores jovens com potencial, com capacidade de venda futura. Então tá aí, mais um jogador que provavelmente, se foi analisado e se teve o aval do Leonardo Jardim, né, Valor? Então a gente vê com bons olhos. Sim, vamos ver os desdobramentos, né? O Cruzeiro segue evidentemente nessa frente, mas em outras frentes também. Um jogador que, confesso, não conheço, mas é já o trabalho também daquela equipe de scout, né? Sendo montada pelo Leonardo Jardim no Cruzeiro, e dentro deste perfil que você falou. Vamos observar. Está só começando ainda nesse período. O Cruzeiro, que de acordo com a informação que o HG trouxe, né, os pedidos do Jardim são realmente um ponta e um zagueiro, mas eu tenho informação também que pode se estender um pouco mais, né? O que seria isso? De repente, mais um ponta, eventualmente um jogador de meio campo, mas as prioridades são de fato essas posições que o HG acabou trazendo ontem nos donos da bola. Eu conversei agora com o João Batista Filho, lá do Sul, lá de Porto Alegre. Perguntei sobre o Vitor Gabriel no Cruzeiro, e ele, que é muito bem informado, principalmente com notícias que envolvem o Internacional, disse aqui, sei que o Inter diz que não quer negociar com o futebol brasileiro. Só que se tem uma multa, paga a multa e leva, né, Thiago? É isso. Se tem uma multa, o Cruzeiro aqui, na verdade, essa multa seria diferente do valor multa, que então, que esse valor agora é uma opção de compra que o Internacional tem em relação ao esporte. R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos. Isso. Então o Inter vai adquirir o jogador do esporte, porque na verdade o atleta pertence ao esporte. Sim. E aí, se o Inter adquirir esse jogador, e é o que deve acontecer, porque já sinalizou esse interesse, aí o valor aumenta numa negociação. O valor aumenta naturalmente, porque ele vai ter um aumento salarial, ele vai assinar um contrato em definitivo com o Inter. Mas é interesse, sim, do Cruzeiro a contratação do Vitor Gabriel. E aí vem toda aquela parada, né, Thiago, da questão dos valores salariais do que é colocado no contrato, multiplicado por 2 mil vezes, e aí você tem o valor do atleta. Da multa no mercado interno. Isso. A gente tem que estar sempre atento a isso, né, Thiago? Esse valor é referente ao salário da CLT. Da última vez que nós estiveram atentos a isso, o Atlético Paranaense levou o Vitor Roque, né? Isso. É isso aí. Tem muita gente que fica contrariada com isso, mas foi uma estratégia.
Eu tô... Não. Foi uma situação. O Brunão tá lembrando aqui que aquela situação da explicação do Pedrinho foi um pouco diferente. Que foi o Alexandre Márcio tinha falado, fulano de tal tem tal situação. Aí o Pedrinho falou assim, não, esse tipo de coisa eu não quero. Ele quer sentar e negociar um contrato da forma correta, sem levar vantagem. Que o levar vantagem foi a história do Vitor Roque, e o Pedrinho não quer isso no Cruzeiro mais. Uma pena o Fortaleza não ter engrossado o caldo pro Flamengo, que o Cruzeiro era líder do Brasileiro. Isso que o Cruzeiro está vivendo, isso é muito emblemático, muito além de uma vitória gigantesca diante do Palmeiras. Cruzeiro começou avassalador, como bem disse a Sarinha, dominou muito o primeiro tempo, assim, de longe, poderia ter feito mais. Depois o Palmeiras mostrou também que não tá para brincadeira no Brasileirão, é gigantesco. O jogo ficou muito franco, tentou empurrar o Cruzeiro para trás, não sei se vocês viram dessa maneira. O Cruzeiro segurou e fez jus essa vontade na limitação técnica. O Palmeiras talvez tenha um elenco mais qualificado, mas o Cruzeiro foi muito mais coletivo e foi muito grande. Mas além da vitória, enxergando um pouquinho mais além da vitória, eu acho que é muito emblemático o Cruzeiro ser vice-líder do Brasileiro. O Cruzeiro está entre os 3 ali, segundo, terceiro, daqui a pouco vai ser primeiro. A gente torce para isso, diante de tudo que o Cruzeiro viveu nos últimos 5 anos. Há muitos anos a gente não tem um programa aqui para a gente falar que o Cruzeiro briga pelo título. E briga mesmo, não sei se vai ser campeão não, tá, Vanderlei? Muito cedo. Mas tudo bem, mas tô falando de hoje. O amanhã Deus pertence. A gente não pode tirar o que o Cruzeiro está vivendo. O Cruzeiro conseguiu uma performance, né? Se ele continuar nesse ritmo, na hora que retornar, ele deve fazer de 40 a 43 pontos no primeiro turno. Você fala que 30 resolve. Mas então ele vai ser campeão. Ué. Não, mas a proporção é essa, do jeito que tá. Só que o campeonato está muito perto um do outro, né? Você vê, o Atlético ganhou, subiu. Du já está lá em cima com 17 pontos. Então, eu acredito o seguinte, o Cruzeiro está bem, os jogadores entenderam o que o treinador queria, que é o mais importante. Quer dizer, o comprometimento, a dedicação dentro de campo, a briga pela bola, isso tudo fez. Até o cara que ontem, a hora que eu vi ele em campo, falei, nossa, vai ser ali o buraco. Até o William ontem jogou. Foi bem. Mas para mim o nome do jogo chama Jonathan Jesus e Kaique. Os 2 jogadores que sobressaíram. O Kaique, para mim, conseguiu marcar o Estevão. Sem dar butinada. Foi bem. Então, acho que o Cruzeiro está dentro daquilo que deve se projetar para um time conquistar, mas é cedo falar em título, na minha opinião. Porque o Palmeiras é muito bom. O time do Palmeiras, na hora que ele colocou Paulinho e Vitor Roque, o time deu uma melhorada. O Palmeiras é muito bom, o Flamengo também é muito bom. Os 2 dançaram pro Cruzeiro. Não vem diminuir o Cruzeiro aqui não, freio de mão. Eu não tô diminuindo, Tibúrcio, tá sim. Léo. Diminui não, você tá com má vontade. Tibúcio, Léo, vitória maiúscula, gigantesca. Se não me engano, é que eu gosto. O telespectador da TV Horizonte vai entender o seguinte, como é que o futebol é cíclico e é rápido. As coisas mudam. Outro dia, Alexandre fora, o Pedrinho sabia montar time, aí tá fora do Cruzeiro. Gabigol, Dudu. Matheus, Henrique, Dudu E Alexandre Matos. e o Cruzeiro decolou, o treinador chegou, montou uma operação de guerra lá dentro. Eu dizia que, olha, depois da parada, vamos esperar 5 jogos para ver o que vai acontecer. Ele recondicionou o Cruzeiro, reposicionou o Cruzeiro dentro de campo. Mão à palmatória aqui do Roberto Tibúrcio. Eu achava que o Lucas Silva não ia dar nada. Não acho que é nem um craque, tá? Mas ele botou, nós estamos esquecendo do Matheus Henrique. Aqui ninguém fala do Matheus Henrique, que é o craque do Cruzeiro. O Lucas Silva tomou conta do espaço. Ou seja, existe o dedo do treinador. E o Jardim mudou a filosofia e a forma de ser e de viver do Cruzeiro. E outra, a relação dos 11 dentro das 4 linhas com o torcedor lá em cima, deu liga, tá? Deu. Eu não sei se o Cruzeiro vai ser campeão, mas que o Cruzeiro está na próxima Libertadores, eu não tenho a menor dúvida. E o time que foi desclassificado da Sul-Americana há pouco, como o último do grupo, olha pra você ver como é que o futebol muda. E isso é que é gostoso. Tem nada melhor do que isso, então. Futebol é assim. Sim. Não dá para prever nada. Mas vamos falar de hoje.
com Cruzeiro tá no ápice. Com o que a gente tem de hoje, o Cruzeiro acha essa parada até uma maldade com o Cruzeiro, sabia? Acho que essa parada de um mês aí é uma maldade com o Cruzeiro, porque o ritmo, o Cruzeiro embalou. Talvez não, porque das últimas paradas que o Cruzeiro fez, o Cruzeiro retornou mais forte. E outra, eu acho que o time alternativo precisa jogar no mesmo esquema, porque quando você tira algum jogador, o time perde. O desempenho do lateral esquerdo Kaique em 2025 tem reforçado os apelos da torcida do Cruzeiro para que o clube invista mais nas categorias de base. Formado na Toca da Raposa II, o atleta conquistou a vaga de titular na equipe sob o comando do técnico Leonardo Jardim, especialmente após a saída de Marlon, que foi titular por muito tempo. Com apenas 22 anos, o jovem jogador tem se destacado, inclusive em confrontos importantes. Até o momento no Campeonato Brasileiro, Kaique participou de 11 partidas, todas como titular. No total, ele completou 80% dos passes que tentou. Nos passes na área ofensiva, seu rendimento também é bom, com uma taxa de eficiência de 65%. O jogador também se destaca na defesa, sendo notável sua lealdade em campo. Até agora ele recebeu apenas 2 cartões amarelos, mesmo enfrentando constantemente os atacantes adversários. No Campeonato Mineiro, Kaique jogou 8 partidas e, embora seus números tenham sido mais modestos, ele também se destacou em passes, tendo um aproveitamento de 76% nesse aspecto durante o estadual deste ano. Seus dribles também foram uma das suas qualidades, com uma taxa de sucesso de 73% no Mineiro. O duelo contra o Palmeiras na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi um grande desafio para Kaique, já que o Palmeiras liderava a competição e era considerado um dos melhores times do país. Para complicar ainda mais, a tarefa do lateral era marcar Estevão, uma revelação talentosa do Palmeiras em excelente fase. Kaique cumpriu a missão de forma eficaz. Foram vários confrontos entre ele e Estevão, e Kaique saiu vitorioso na maioria deles. A jovem promessa palmeirense não conseguiu ameaçar o gol do Cruzeiro. De acordo com o site SofaScore, Kaique sofreu apenas um drible durante a partida, venceu 16 duelos pelo chão, interceptou 3 passes e cometeu apenas 3 faltas. O lateral cruzeirense também se destacou no ataque, fornecendo assistência para Caio Jorge abrir o placar. Ele acertou 73% dos passes tentados contra o Palmeiras e realizou 2 cruzamentos. Na partida contra o Flamengo pela 7ª rodada do Brasileirão, Kaique teve um bom desempenho, embora mais discreto. Ele venceu 17 duelos pelo chão contra o time rubro-negro. No ataque, o lateral acertou 4 cruzamentos e deu 4 dribles, além de ter um aproveitamento de 83% nos passes nesta partida. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!